love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A situação atual no nosso país e de uma forma genérica por toda a Europa é uma das consequências de ter uma moeda comum entre todos. A desvalorização do euro e a inflação que se faz sentir um pouco por todo lado levou o Banco Central Europeu a mudar a sua política monetária. Mas, e então, o que é feito do Banco Central português? Qual é o papel do nosso Banco Central no contexto europeu? E até que ponto é que o governo de Portugal tem influência nas decisões que estão a afetar o nosso dia-a-dia? Hoje vamos descobrir quem manda. Mas comecemos primeiro por perceber o que é um Banco Central e quais são as suas funções. O Banco Central é uma instituição pública que serve como banco para os bancos comerciais, como a Caixa Geral ou o BPI por cá. O objetivo é controlar a quantidade de moeda em circulação e assim tentar manter uma estabilidade nos preços. Em alguns casos específicos, como o Banco Central norte-americano, mais conhecido por Fed, tem também o objetivo de influenciar o emprego, mantendo as taxas de desemprego baixas. Também são eles que imprimem as notas ou que produzem as moedas que usamos cada vez menos. Tem ainda outras responsabilidades relacionadas com a supervisão dos bancos comerciais ou a gestão de reservas de um país que já vamos ver mais lá para a frente. O importante a reter é que o Banco de Portugal está para os bancos comerciais portugueses, como o Banco Central Europeu está para o nosso Banco Central. E numa altura em que a estabilidade dos preços anda pelas ruas da amargura, alguém tem de chamar a si a responsabilidade de atuação. Como se usa uma moeda comum, o euro, nem o Banco Central de Portugal, nem os bancos centrais de outros países controlam a emissão da própria moeda, cabendo essa responsabilidade ao Banco Central Europeu. Um dos instrumentos que o Banco Central tem para controlar a quantidade de dinheiro em circulação são as taxas de juros. Aumentando as taxas de juros, retira liquidez ao sistema financeiro e a circulação de dinheiro diminui. E por outro lado, ao diminuir as taxas de juros, injeta liquidez no sistema e aumenta a circulação de dinheiro. Esta é a principal causa dos altos e baixos ou ciclos económicos porque passamos a cada 8 ou 10 anos. Períodos de expansão onde os juros são baixos e há dinheiro para toda a gente, seguidos de períodos de contração onde os juros são altos e é o salve-se quem puder. Mas então, se o BCE controla a moeda, quem é que efetivamente toma as decisões da política monetária? Quem é que decide que hoje as taxas são 1,25% e amanhã de 2%? O Conselho do BCE é o órgão responsável por decidir e é composto por 6 membros executivos, mais os governadores dos bancos centrais de cada país, onde se inclui o nosso Cristiano Ronaldo das finanças. 2 vezes por mês reúnem em Frankfurt e tomam as decisões por votos. E se os votos dos membros executivos contam sempre, os votos dos bancos centrais vão rodando entre si. Por exemplo, o nosso Centeno, em outubro, pode ficar cá por casa porque não vai lá fazer nada. Agora a pergunta é, se estes senhores decidem sobre o custo do dinheiro, quem é que votou neles? Como é que eles são eleitos para o cargo que ocupam? E a resposta é fácil. Os primeiros ministros dos 27 membros da União Europeia, designado por Conselho Europeu, escolhe ou vota em quem acham mais competente para o quadro executivo. Quanto ao governador do Banco Central de Portugal, quem escolhe é o Ministro das Finanças, que propõe um nome e depois o Conselho de Ministros aprova ou não. Portanto, o procedimento é muito idêntico a nível nacional e europeu. Mas deixemos então as burocracias e sentemo-nos no que realmente importa. Ao não controlarmos a nossa própria moeda, como a Suíça ou o Reino Unido, perdemos assim autonomia para reagir a situações de inflação ou deflação. É esta uma situação que coloca em causa a legitimidade democrática do nosso país? Será que estaríamos melhor a usar o escudo? Bem, desde 1986 que Portugal se juntou à União Europeia e desde o ano 2002 que usamos apenas euros. E, olhando para o gráfico do crescimento anual do nosso PIB, cada vez crescemos menos. Uma tendência que não é de agora e que cada vez está a pior. Mas estaríamos realmente melhor se deixássemos a União Europeia? Em primeiro lugar, deixar a União Europeia representa quase imediatamente perder o acesso a fundos europeus. Pacotes como o PRR, onde Portugal recebe mais de 15 mil milhões de euros a fundo perdido para incentivar a recuperação económica, deixariam de acontecer. Teria de ser o nosso Banco Central a controlar e a estimular a economia. E lembrem-se que Portugal é um dos países mais beneficiados com esta união. Recebemos frequentemente apoio de economias mais prósperas de países do Norte que contribuem solidariamente
para os países do Sul. Ao ser independente, Portugal teria de colocar em circulação um novo escudo e, como somos das economias mais pobres da Europa, as nossas importações ficariam logo mais caras, aumentando assim ainda mais a inflação. Por exemplo, coloca-te no lugar do Centeno. Imprimes milhões de escudos para circular em Portugal. A tua economia não produz o suficiente para consumo interno e, portanto, tens de te financiar no estrangeiro. Como a economia não cresce muito, aliás, está estagnada, não há muita malta a querer emprestar dinheiro. E os que querem, muito provavelmente, preferem emprestar-nos dinheiro em dólares do que em escudos. Primeiro, porque não têm muito uso para o nosso escudo e segundo, porque não confiam na tua capacidade de gerir bem a impressora. Portugal tem também de importar matérias-primas, como o petróleo, o arroz, o milho, e vai precisar de dólares. Se o Banco Central americano sobe as taxas de juros, o refinanciamento da dívida em dólares fica imediatamente mais caro. Como exportamos pouco, cada vez temos menos acesso a dólares para o comércio internacional e este é um início de uma crise interna. A escassez de dólares obrigaria o nosso Banco Central a imprimir mais escudos para comprar $1. O que antes custava 300 escudos, agora custa 400. Mais escudos em circulação significa o início de uma espiral inflacionista que pode levar um país à falência. Vejam-se os casos do Sri Lanka, Argentina ou mesmo aqui ao lado, a Turquia. Aliás, este é precisamente um dos motivos pelos quais a inflação é generalizada, especialmente em países emergentes. O exemplo é com dólares, mas pode perfeitamente ser adaptado com euros. O importante a reter do exemplo é que as reservas de um país são extremamente importantes para lidar com cenários assim e, como o dólar é a divisa mais usada internacionalmente, é imperial ter uma boa quantidade disponível para usar nestes momentos. Ora, as nossas reservas atualmente são de 30 mil milhões de euros, mas mais de 2/3 são de ouro. A sair da União Europeia, muito deste ouro teria de ser convertido em dinheiro fiat para as transações internacionais. Como veem, sair da União Europeia seria uma opção com consequências bem nefastas no imediato devido à estagnação económica do nosso país. Mas espera lá, alguns de vocês podem estar a pensar que se os bancos centrais autónomos podem imprimir dinheiro livremente, por que motivo pagamos impostos? Assim, sem pensar muito no assunto, até faz sentido que imprimam o dinheiro que precisam para financiar a despesa e ninguém paga impostos. O problema com esta ideologia é que existem boas razões para existirem os impostos. Uma delas é que é uma forma de controle sobre a população melhor e mais eficaz do que a força ou violência. Outra é que esta forma de controle permite distribuir a riqueza na sociedade, procurando estabelecer igualdade de oportunidades e evitando monopólios ou aglomeração de riqueza. O imposto progressivo sobre os rendimentos ou o imposto de selo sobre heranças são exemplos claros da natureza equitativa dos impostos. Outra razão relacionada com a autoridade do governo é poder encorajar ou desencorajar certos comportamentos, como o consumo de tabaco ou o investimento em energias renováveis através de impostos específicos. E por fim, se calhar o mais importante seria a inflação. Se o Estado continuamente injeta dinheiro na economia e não existe um crescimento proporcional na produtividade de bens e serviços, a inflação dispara, o preço de tudo aumenta exponencialmente e a divisa desvaloriza. E como vimos lá atrás, se o valor da moeda cai a pique, a população vai passar dificuldades no mercado global. Eu vou deixar um exemplo da República do Weimar, onde os preços de praticamente tudo aumentavam 21% por dia. Em jeito de conclusão, ao fazer parte da União Europeia, abdicamos da nossa soberania monetária para poder ter acesso facilitado aos mercados de capital. Por um lado, é vantajoso, porque a nossa história recente mostra que estávamos a definhar cada vez mais em termos económicos. Por outro, deixamos de ser autónomos e estamos, de certa forma, subjugados ao que decida a maioria. Esta semana é de celebração por vários motivos. O primeiro é a entrega de mais um livro a um dos patronos. Este é o terceiro vencedor e quero dar-lhes parabéns publicamente. Agradecer ainda a todos os patronos que apoiam o canal todos os meses e contribuem para uma troca de ideias saudável e positiva. O meu obrigado a vocês também. Em segundo, porque o canal finalmente conseguiu a monetização, assim que mais um obrigado a todos aqueles que me seguem e deixam o like no vídeo. Mais tarde, quando fizer a avaliação anual dos rendimentos, vou partilhar convosco todas estas contas e os detalhes das receitas de cada rede social. E por último, porque os mercados fecharam esta semana em grande, com uma sexta-feira onde ganharam mais de 2%. 3 empresas subiram o dividendo, a WestRock, ExxonMobil e a AbbVie, em 10%, 3% e 5% respectivamente. O portfólio esse teve uma recuperação fantástica também, agora nos 19%, e em relação a dividendos recebidos em outubro, foram $51, mas com as duas empresas que ainda faltam, vamos seguramente passar os
os 52 de julho. Esta semana reforcei a minha posição na Meta, uma empresa que depois de publicado o relatório trimestral caiu mais de 24% na quinta-feira. Eu partilhei com os patronos os motivos da minha decisão, mas ficarão a saber em breve com um episódio dedicado a analisar a empresa. Falando um pouco das expectativas para as próximas semanas. Esta subida do S&P 500 não me parece ser o início de um bull market. O Banco Central Americano ainda não parou as subidas das taxas de juros e, apesar do Banco do Canadá ter reduzido as subidas de 0,75% para 0,5%, eu duvido muito que isso aconteça nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque a Core Inflation, que é basicamente o valor da inflação sem contabilizar quer a energia, quer os produtos alimentares, está numa trajetória ascendente no caso dos Estados Unidos, mas no Canadá a tendência é bem diferente. E em segundo, porque o mercado laboral nos Estados Unidos ainda está em mínimos históricos, o que demonstra que por enquanto ainda não houve um forte impacto das subidas anteriores. Assim que a minha expectativa é que vamos assistir à continuação desta recuperação até o intervalo entre os 4.000 a 4.200 pontos, para muito provavelmente ser seguido de uma queda até aos 3.200 pontos. Eu continuo a não acreditar que atingimos o ponto mais baixo, enquanto a Fed continuar a subir as taxas de juros, e isso vai durar no mínimo até o início do próximo ano. Assim que, à medida que os benefícios das empresas vão normalizando, o S&P 500 vai continuar a corrigir. No que toca ao Bitcoin, eu acho que é um claro exemplo onde poderíamos argumentar manipulação de mercado. Reparem como existe imenso volume desde junho, mas o preço praticamente não sai do intervalo entre os 19 e os 25 mil dólares. E o objetivo é mesmo levar o preço de volta para a zona dos 10 a 13 mil dólares. Isto ainda vai demorar algumas semanas, assim que o mais provável, na minha opinião, é assistirmos a uma subida até aos 23 ou 24 mil dólares, próximo da média dos 55 períodos, para depois cair com força até à zona de suporte que mencionei anteriormente. No longo prazo, o preço ainda vai atingir os 100 mil dólares, e isto é apenas a minha opinião, mas por enquanto é preciso ter paciência. E é tudo por hoje. Já sabes que podes ajudar o canal deixando o teu like, subscrevendo se ainda não o fizeste, seguir-me no Instagram ou no Patreon, onde tenho mais conteúdos, e não te esqueças da tua ação grátis na Trading 212 usando o código DIVIDEND. Vais encontrar os detalhes todos na descrição deste episódio. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.